Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de História? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, do 7º ano. Hoje nós vamos falar da aula 23. Vamos dar a continuação da monarquia francesa e falar um pouquinho sobre os teóricos do absolutismo. Ixi, lá vem a professora com palavra difícil de novo. Que nada, é facinho, vem comigo. Sempre nós começamos com os objetivos da nossa aula. Vamos lá? Descrever e compreender os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características, com vistas à compreensão das razões da centralização política e suas consequências para as sociedades da época e das atuais, tá? Entender o pensamento de alguns teóricos absolutistas. O que são teóricos, professora? São os pensadores, né, os estudiosos da época. Vamos lá? Olhe, lembra o que a professora perguntou para vocês da aula passada? Se vocês conheciam o Palácio de Versalhes? Então, eu trouxe uma foto, é claro, olhe lá. Olha que bonito. Bonito, né? Olha que lindo, gente. Olhe, que coisa mais linda. Olha o tamanho desse palácio. É lá na França. É bem bonito. Vamos descobrir por que a professora trouxe a foto dele, o que isso tem a ver com a nossa aula? Vem comigo. Olha lá, ele foi a residência de muitos reis franceses e começou a ser construído no século, que século que é esse? Vamos contar? 17, no reinado de Luís XIV. O palácio representava o poder e o luxo dos reis e da nobreza nesse período. Vamos estudar como os reis desse período concentraram o seu poder. Centralização do poder real. As monarquias absolutistas. Sempre lembrem, pense, absoluto, absolutista, concentração, centro, rei. Viu? É fácil de lembrar, assim vocês não esquecem mais. Vamos lá? Relembrando sempre, nós damos uma lembradinha na nossa aula passada. Olha lá, sob o domínio dos reis, os feudos, condados e ducados passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas, formando os estados nacionais ou os estados modernos. Estamos na Idade Moderna, com a formação das monarquias na França e na Inglaterra. Isso damos na aula passada, né, como se formou a monarquia inglesa e o começo da monarquia francesa. Agora nós vamos continuar com a monarquia francesa. Vamos lá. A partir do século XII, várias regiões da Europa, né, houve um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais, que iniciou o processo de formação dos estados modernos. Entre elas estavam, lembra, gente, toda essa transformação que acontece, não acontece só economicamente, ou só culturalmente, ou só na religião. Sempre é um contexto geral, ela mexe com toda a sociedade em todos os parâmetros. Vamos lá? Olha lá. Revigoramento do comércio das cidades. Lembra? As nossas feiras medievais, as nossas cidades pequenininhas começaram a crescer, o comércio começou a crescer, a burguesia começou a ascender. Vamos lá? Questionamento do poder da igreja, a cisma, a revolta protestante, difusão das ideias humanistas, as universidades, a nova visão do mundo, do homem, os questionamentos, fortalecimento do poder do rei, a centralização do poder real. Olha lá, bem bacana para vocês não esquecerem. Absolutismo é um regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVII, tá? Olha lá, o absolutismo teve, portanto, tempo e lugar definidos, tá? Olha lá, a professora errou, me perdoe, é século XV e século XVIII. Tá? Então, olhe,
tempos e lugares definidos. Isso vocês não podem esquecer. Nós não podemos confundir aquelas monarquias com a monarquia que existe hoje. Por exemplo, existe monarquia na Inglaterra, né? Mas existe o parlamento lá também. Não é uma monarquia absolutista, tá? E isso é contexto da época. Combinado? Absolutismo. Durante o processo de centralização política, algumas monarquias europeias adotaram o absolutismo, regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos dos reis. Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis, declarar guerra aos outros reinos. Eles podiam tudo, tá? Mas ao contrário de que se possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha o seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Tinha algumas coisas que o rei ou o imperador não conseguiam mudar. E uma dessas coisas era principalmente o poder da Igreja Católica, a religião, que ainda era muito forte na época. E eles tinham seus primeiros ministros, que podavam o rei em algumas leis, ou algumas opiniões, ou algumas vontades. Olha lá, entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão, anotem no caderno. Lembra o nosso caderno de história? Bonito, caprichado? Então, vamos anotar. Isto é importante. O aperfeiçoamento da imprensa. Ah, professora, estou lembrando da aula da imprensa. Lembra a prensa de Gutenberg que a professora trouxe e mostrou para vocês como era feito, com aquelas peças de chumbo, que ajudou bastante. Os livros não eram mais feitos manualmente, agora poderiam fazer em sequências, ajudou bastante o poder dos reis. A reforma protestante, que nós estudamos bastante sobre ela, né? E a política de caça às bruxas, a Inquisição. Então, era fácil para o rei. Se o rei não gostasse de alguém, ou, digamos assim, de algumas pessoas de alguma família, era fácil. Sempre tinha uma bruxa no meio. E daí o que acontecia com as bruxas? Fogueira, Inquisição, Tribunal do Ofício. Olha lá, os reis, né? Tudo ainda sobre o absolutismo, tá? Os reis definiram o crime de feitiçaria como de lesa majestade, tá? Traição ao rei. E, com a justificativa, reprimiam brutalmente homens, mulheres, camponeses, claro, sempre os camponeses em sua maioria, os mais humildes, né? Olha lá, essa é uma gravura do século XVI, mostrando, olha, né, as camponesas sendo queimadas, acusação de bruxaria. As mulheres eram sempre acusadas de bruxas, tá? Olha, lembra sobre a doutrina do medo que a Igreja Católica usava muito, principalmente na Inquisição? Então, o rei se apoderou disso. Então, eles também usavam a doutrina do medo. Só que agora o que acontecia? Olha lá, ó, lesa majestade, né? Então, você era um traidor do rei. Então, de duas uma, ou você acabava na fogueira ou você acabava na guilhotina, sem cabeça. Vamos para uma atividade? O absolutismo é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poderes nas mãos de um rei. Explique cada um dos fatores abaixo relacionados. Contribuiu para o estabelecimento do absolutismo. Então, vamos lá. O que a imprensa contribuiu, o que a reforma protestante contribuiu e o que a política da caça às bruxas contribuiu para o fortalecimento do absolutismo. A professora já volta e corrige com vocês.
Oi, galerinha, vamos para corrigir? Vamos lá. A. Sobre a imprensa. Melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, facilitando o aumento do controle do rei sobre os seus súditos. Vamos para B? Enfraqueceu o poder universal do Papa, da Igreja, propiciando assim o fortalecimento do poder real. Lembra o que é cisma? É ruptura. Então todo aquele poder da Igreja Católica se rompeu. Aí o que aconteceu? O rei se aproveitou disso e fortaleceu o seu poder. Vamos lá para a terceira? Os reis espalharam o pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Assim, sempre sobre o pretexto de eliminar a feitiçaria, os reis submeteram as populações camponesas e seus reinos, né? E aumentaram o seu poder. Então, isso, galerinha, a gente tem que entender que era um contexto da época, tá? Isso, claro, hoje não acontece mais. E eles se envergonham muito por isso. A Igreja Católica se envergonha, né? E já pediu desculpas pela Inquisição, e também os reis da época, né? Por esses tribunais e essas acusações muitas vezes indevidas, né? E a forma como foram julgadas. Então, nenhum ser humano merece ser julgado dessa forma e queimado vivo dessa forma. É muita crueldade. Vamos agora entrar num assunto novo. Galerinha, esse assunto é um assunto um pouco complexo. A professora vai explicar, né, para vocês. E qualquer coisa, dúvida, converse com o professor de vocês, da sala de vocês, pelo Classroom. A professora lembrou de algo importante. Vocês estão fazendo as atividades do Classroom? Estão, né? Então, não esqueçam. A atividade vale como frequência. A presença de vocês vale toda vez que vocês fizerem atividades e enviarem, né? Lá estão os slides, vocês podem assistir a professora quantas vezes vocês quiserem, vocês podem voltar para copiar o texto. Professora, não deu tempo de fazer atividade, não faz mal, volta lá depois, coloca no caderno, capricha, para quando vocês voltarem para a sala de aula, o professor de vocês vai olhar o caderno de história e vai dizer: nossa, que caderno bonito, bem caprichado. E eu tenho certeza, o 7º ano é mega caprichoso. Vamos lá? Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais exercidos pelos senhores feudais. Existiam os feudos e quem mandava eram os senhores feudais. Agora não é mais, é somente o rei. Para vencer a resistência dos grupos sociais, as camadas mais fortes, que eram a nobreza e a burguesia, era preciso legitimar esse poder e justificá-lo pela razão e pela fé. Então, eles tinham que justificar pela razão, pelo direito da razão e também pela fé, né? Porque o divino ainda era muito forte nessa época. Então, vamos conhecer mais 2 amigos. Quantos amigos a professora trouxe para vocês, né? Então, vamos lá. Essa tarefa ficou a cargos de importantes intelectuais e estudiosos da época. Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Vamos conhecê-los? Vamos começar com Thomas Hobbes. Filósofo inglês, defendia a ideia de que a natureza humana era má e egoísta. Em sua principal obra, Leviatã, Hobbes afirma que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Então, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando sua liberdade para proteger sua vida, levando pela razão. O Hobbes, ele defendia que o Estado deveria ser forte, não necessariamente um rei, né? O Estado, o governo central. Por quê? Para ele, todo homem nascia mal, é a natureza do homem ser mal. Então, se você não tivesse um Estado que fosse forte e que te doutrinasse, te comandasse, guerras aconteceriam sucessivamente, se matariam uns aos outros, entendeu? Em praça pública, nas esquinas. Então, teria que ter um poder central comandando tudo e limitando tudo.
Nesse livro, o Leviatã dele, ele explica bem como ele descreve essa teoria. Mas nós temos mais um, lembra? Era a razão, né? Hobbes trouxe a razão. E agora quem é que trouxe a fé? Jacques Bossuet. Vamos lá? Bispo e teólogo. Opa, já era do lado da igreja, tá? Francês, foi um dos mais importantes da corte de Luís XIV, que nós vamos conhecer. Em seu livro Política, tirada da Sagrada Escritura, ele desenvolveu a doutrina do direito divino dos reis. Olha só, aqui entra a fé, sobre o qual o poder do soberano expressa a vontade de Deus. Sendo assim, o poder monárquico era sagrado, divino, levado pela fé. Aqui entra o poder divino dos reis. O que o nosso amigo Jacques quis dizer? Que a vontade de Deus estava expressa na vontade do monarca, do rei. Hobbes era o governo, não necessariamente o rei. Agora Jacques já não, ele queria que fosse o rei. Ele era o poder divino, então teria que ser feito todas as suas vontades, porque era a vontade de Deus. Então, se o rei era divino, toda a sua família tinha essa herança divina, então ele era intocável. Olha lá, vamos fazer uma atividade? Para instituir o governo absolutista, era preciso legitimar o poder real e justificá-lo. Fundamental, né? Pela razão e pela fé. Baseado nisso, a monarquia fundamentou seus atos nos estudos em dois teóricos, dois novos nossos amigos. Vamos lá? Então, quem era? Descreva no caderno quem eles eram e o que eles defendiam. Vamos lá? A professora vai dar um tempinho para vocês vão com capricho responder e daqui a pouco eu volto para a correção.
Olá, meus queridos. Vamos para a nossa correção? Thomas Hobbes defendia que toda a natureza humana era má, egoísta e que necessitava de um Estado forte. Lembra? Não precisava necessariamente ser um rei, mas um governo, um Estado forte, limitando a individualidade para proteger todos contra todos, né? Que era levado pela razão. Jacques Bossuet defendia o poder divino dos reis, o sagrado, o divino. Ele era levado pela fé. Vamos continuar? Olha, essa parte é muito interessante. Lembra que nós já falamos de um Luís na outra semana, na outra aula? Então, agora nós temos mais um Luís, que é o Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Reinou durante 72 anos, de 1643 a 1715. Não nomeou nenhum primeiro-ministro. Lembra que eles tinham os primeiros ministros que ajudavam ele? Pois é, esse nosso amiguinho aqui, ó, o Rei Sol, não quis ninguém interferindo, não. Olha lá, centralizando o seu poder. Ele próprio julgava, punia, dava ordens e fiscalizava as ordens que dava, a execução dessas ordens. Agia de acordo com a frase, o Estado sou eu. Vamos fazer um mapa mental? Vocês sabem o que é um mapa mental? É assim, a professora vai ensinar. Vocês colocam uma frase, um desenho, e essa frase vai remeter vocês a lembrar do assunto. Então, coloque o desenho de um sol bem bonito. Aí, esse sol bem bonito. Aí, você coloca uma flechinha e escreve Luís XIV. E daí, do outro lado, você escreve o Estado sou eu. Aí, toda vez que vocês olharem aquele sol, vocês vão lembrar da monarquia francesa. Vão lembrar de Luís XIV. E vão lembrar da frase famosa dele, o Estado sou eu. Viu que bacana? Vamos lá? Olha ele aqui, ó. Retrato de Luís XIV, né, de 1701, que ficou conhecido como o Rei Sol. E foi o símbolo máximo do poder absolutista, né? Então, o anterior consolidou, esse daí firmou, né? Então, ele era o poder total. Ele não tinha primeiro-ministro, a aristocracia também, ninguém era acima do rei. Ele fazia tudo. Vamos ver? Tem mais coisas ainda. Olha lá. Revogou o Edito de Nantes. Lembra o que era? A liberdade religiosa. Então, aí ele expulsou os guenotes, os calvinistas da França, tá? Isso foi em 1685. Usou o exército para impor sua autoridade, né, a força. Isentou a burguesia, porque a burguesia financiava os luxos da corte, tá? O clero, porque ele precisava, claro, como ele era divino, ele precisava do apoio da igreja também. E a nobreza do pagamento dos impostos, que também faziam parte da sua corte. Fez a França voltar a ser um país oficialmente católico. Criou para si a imagem de um Deus, através da doutrina do direito divino. Olha o nosso amigo aqui de volta, né? O nosso amigo Jacques. Então, o divino, o sol, o todo-poderoso, o absolutista. Olha lá, estabeleceu uma etiqueta rigorosa para a sua corte. Então, a corte de Luís XIV era rigorosíssima. Sabe aquelas, hoje a gente, tem aulas de etiqueta, de como você se comportar na mesa, como comer, quantos talheres, isso tudo começou lá. Então, ele era estritamente chato mesmo para algumas coisas. Então, você tinha que usar certas roupas, você tinha que usar o cabelo de uma certa forma, você tinha que falar e se compor de uma certa forma. Nada poderia sair do protocolo do rei. Construiu o Palácio de Versalhes, né? Nós já mostramos e depois a professora vai mostrar mais coisas para vocês ainda. Criou a imagem de um monarca onipresente, né? Que está em todos os lugares, tirando seu direito de privacidade. Tudo era motivo de exibição pública. Como assim, professora? Digamos assim que seria o Big Brother da época. Tudo que ele fazia, alguém estava vendo. Nada, ele nem dormir, acordar, trocar de roupa, ir ao banheiro. Apesar que banheiro era algo que não existia muito naquela época, mas eu já conto para vocês a história do banheiro. Mas tudo tinha
que ter alguém olhando. Ele acabou com a sua privacidade, tá? Olha lá, as moedas de ouro, né, do país tinham a sua imagem, né? Eram os luíses. Era proibido dar as costas até para o retrato do rei. Onde o rei não estava, tinha o retrato dele. E se você desse as costas, nossa, Deus o livre, não podia. Olha lá, representava que você não, né? O retrato representava o rei quando ele não estava no recinto, né? E não podia. Ó, você poderia ser até acusada de traição. E vocês sabem o que acontecia quando você era acusada de traição? Fogueira. Distribuiu pensões e cargos bem remunerados para a nobreza. Ele queria os nobres ao seu favor. Olha só que foto bonita! Olha, gente, para vocês terem ideia, galerinha, do tamanho desse palácio. Isso aqui é uma vista aérea, olha só, do palácio e de uma parte dos jardins. Olha que bacana, olha o tamanho disso aqui, bonito, né? Olha lá, aqui tem uma foto dos jardins, olha só. Então vocês imaginem o luxo e a ostentação que vivia a nobreza, que vivia a corte, que vivia o rei e a população. E os camponeses passavam fome. Olha só, quarto da rainha. Nós vamos falar sobre Maria Antonieta. Esse era o quarto de Maria Antonieta. Toda essa parte dourada que vocês estão vendo é ouro. Era tudo banhado a ouro. Era fios de ouro que eram tecidos os tapetes, as cortinas, os lençóis. Olha lá, quanta obra de arte, quanto ouro, quanto cristal. Olha o luxo e a ostentação. Mas a professora tem uma coisa para contar para vocês. Lembra que eu ia comentar sobre os banheiros? Vocês sabiam que um palácio desse tamanho não tem banheiro? Não tinha banheiro? Como assim, professora, não tem banheiro? Sabe como eles faziam? Bem, tinham os jardins, né? Então, digamos que os jardins serviam como banheiro, né? O rei, ele tinha um cômodo à parte, né? Lá do lado do seu quartinho, e ali tinha uma caixinha toda almofadada, e ali ele fazia as suas necessidades. E tinha um funcionário que cuidava de retirar isso. E sabia que era um cargo muito importante? Você cuidar das necessidades do rei era um cargo importantíssimo. Então, mas imagine, a higiene era péssima. Eles tomavam pouco banho, vocês sabiam? Lá era muito frio, então não existia luz elétrica, então não existia aquecimento, não existia água quente. Então você tinha que aquecer a água e colocar em tinas enormes de madeira. Até você colocar toda a água lá, a água já esfriou. Então, quando tomavam banhos, olha, uma vez por mês e olhe lá. Então vocês imaginam que, digamos assim, o cheirinho não era muito bom. Aí surgiram os perfumes franceses. Tudo era no perfume, nas roupas. Por quê? Para disfarçar o cheirinho bom. E outra coisa, vocês já viram isso daqui? Olha que bonito. Ah, professor, é um leque. Tá calor? Não. Sabe para que eles usavam isso aqui? Primeiro, se eles não tomavam banho, o cheiro não era muito bom. Então, abana o cheiro para fora. Outra coisa, inseto, mosca, mosquito, né? Então, abana todo mundo para fora. E como a higiene não era, digamos assim, a melhor parte deles, né? Os dentes não eram muito bonitos, o mau hálito, então escondia tudo, viu? Mais uma curiosidade para vocês. Vamos continuar? Olha lá, ó. Esse era um aposento à parte, dentro do palácio, para as visitas, né? Imagine, tudo com ouro para visita. Olha lá, resposta dos franceses. O que a professora quer para vocês? Leiam com calma o texto, né? E vamos para... São duas questões, A e B. Leiam com calma, com capricho, copiem no caderno que daqui a pouco a professora volta para a correção.
Então, queridos, vamos para a correção? Vamos lá. Letra A. Exemplo de frase. É somente na minha pessoa que reside o poder soberano. O rei não concede ao povo, à igreja, à aristocracia e aos costumes nenhuma capacidade de limitar ou controlar o poder do rei de governar de forma absolutista. Então, né, exatamente o que significa o absolutismo. A2. Ele afirma que os direitos e interesses da nação estão unidos aos seus e que o mais importante repousam nas mãos dele. Estão unidos, mas quem comanda é ele, o rei. Vamos lá, o que nós aprendemos na aula de hoje? Como se deu a instituição do absolutismo monárquico. Quem foram os teóricos do absolutismo e qual foi seu papel na legitimação do poder político? E o regime, o reinado, né, do nosso Luís XIV, representando o apogeu do absolutismo. Nessa aula nós estudamos um pouco da monarquia e um pouco dos teóricos. Na aula que vem a professora vai retornar um pouquinho essa matéria, vai falar de mais 2 reis franceses e também nós vamos falar sobre mais um teórico do absolutismo para encerrar toda essa parte de monarquia para vocês. Espero vocês sem falta na aula que vem. Não esqueçam do Classroom, não esqueçam de fazer as suas atividades, não esqueçam de caprichar no caderno de história. Combinado? Espero vocês para a próxima aula.